A Don Juan no Sekai voltou. E para comemorar, nada melhor do que fazer indicações de Don Juan para podermos assistir agora, né, com a volta do nosso site. Mas antes disso, eu tenho um pequeno lembrete para vocês. No dia 5 de junho estará acontecendo o terceiro Asian Talks, no qual falaremos a respeito da obra Tales of Demons and Gods. Tales of Demons and Gods é uma das poucas obras que se arrisca em misturar os gêneros wuxia, xianxia e xuanhuan. Uma outra obra que nós já falamos aqui no canal, que também faz essa mistura, é o Aiur Eternum e A Record of a Mortal's Journey to the Immortality. Todos eles podem ser considerados obras híbridas. Só que todos eles, apesar de serem híbridos, eles acabam puxando um pouco mais para o gênero xianxia, que é o gênero mais amado pelo pessoal lá da China. E também o meu preferido. Porque os outros gêneros acabam puxando muitas características que nós já temos nas obras ocidentais, né? Que tem no Japão, nos Estados Unidos, na Europa e por aí vai. Todas elas caem nesse mesmo probleminha, né, da facilitação do roteiro por meio de algum tipo de Deus Ex Machina, sabe? Para poder influenciar na forma como que o protagonista aborda as situações. No xianxia, apesar disso também existir, isso fica muito mais limitado, porque tem que ter um motivo aparente. E só por ter um motivo aparente já é muito melhor do que não ter nada, sabe? Então, esse simples motivo de ter um motivo já coloca a obra lá pra cima pra mim. Então, eu acabo preferindo o gênero xianxia por conta disso. No wuxia e no xuanhuan, esse problema existe, então eu acabo não gostando muito deles. Só que a gente vai indicar uma obra wuxia nesse vídeo aqui também, que também é boa, que não tem essas questões, mas só que mais pra frente vocês vão saber qual que é. Aguarde aí. O Tale se passa em uma China antiga, onde o Nieli é o nosso protagonista. Ele, no futuro, acabou sofrendo um ataque, né, do seu inimigo mortal, que é o vilão desde do primeiro episódio, é o vilão que é o mal a ser combatido, e provavelmente a obra vai finalizar quando ele vencer esse vilão. E tudo, de agora até os episódios atuais, indicam que isso é o final, sabe? Isso é o que vai acontecer. Então, desde o primeiro episódio, a gente já tem esse mal estabelecido. E aqui tem uma coisa interessante, que apesar dele reencarnar, ele não reencarna em um outro corpo, em outra vida, mais pra frente, em um outro lugar. Não, ele meio que volta ao passado. Então ele tem toda a experiência de tudo que aconteceu do período, né, desde que ele era mais novo até o que ele era mais velho. Então, por exemplo, se alguém morreu que ele gosta, morreu de alguma forma, ele vai conseguir mudar aquilo. Mas pode ser que de alguma forma isso venha a acontecer mais pra frente, né, que é ele tentar impedir com que uma pessoa importante por ele morra, só que aquilo é inevitável. E isso é muito interessante e faz você querer continuar assistindo a obra do início ao fim, porque a todo momento alguma coisa interessante, né, que tá relacionado com alguma coisa que ele já sabe na vida dele anterior, acontece, e aí ele tem que lidar com aquilo, e apesar dele descobrir, né, dele entender tudo isso, tem várias situações onde ele fica encurralado, porque não basta ele só saber, porque ele nasceu em uma família, né, uma família simples, ele é bem humilde, então ele não tem tanta importância, tanta relevância assim na vida, então ele tem que escalar, né, tem que fazer toda uma escalada até poder ser influente na vida e poder mudar alguma coisa. Quenzi Fashi. Quenzi Fashi é um xuanhuan e, como tal, tem os mesmos problemas que todos os xuanhuan têm. Aqui, o nosso protagonista é Mofan, que tudo que ele quer é entregar um mundo melhor para sua irmã. O gênero xuanhuan é uma ótima porta de entrada. E aqui em Quenzi Fashi, você vai ter uma conexão com esse universo, né, do mundo de cultivo de uma forma mais simplificada. Tanto que eles empregam alguns elementos de tecnologia e magia, né? Então acaba não dando um foco tão grande assim no sistema de cultivo, mas a magia tá ali, né? O sistema de cultivo é mais como se fosse uma desculpa para a magia existir. Então eles vão por um caminho diferente do que as obras convencionais acabam seguindo, né? Então ele tem essas características interessantes, e o mais interessante de tudo é que, apesar dele ser, né, esse Don Juan genérico,
ele consegue entregar os seus plots muito bem, e os personagens deles dessa obra aqui é muito interessante. Eu não comentei, né, do Tales of Demons and Gods, mas os personagens... o Tales of Demons and Gods, ele é um Don Juan fora de curva, tá? Ele é um Don Juan que consegue entregar tudo o que os Don Juans, os Xianxias genéricos, né, precisam entregar, com os personagens muito bem desenvolvidos, muito bem trabalhado, muito bem aprofundado. Só que ele faz todo esse aprofundamento nos personagens e lá pra frente acaba deixando tudo aquilo de lado, sabe? Mas só que isso aqui não vem ao caso. A gente vai fazer uma análise do Tale of Demons and Gods, a gente vai fazer análise do Quincy Fanchi também. Essa daqui é apenas uma lista de indicações. Depois nós vamos voltar em cada um deles e fazer um vídeo específico para cada um, assim como nós fizemos na nossa última lista. Então, vamos para a próxima indicação. Em um futuro não muito distante, a humanidade acabou saindo da Terra porque um apocalipse estava acontecendo. A humanidade superpovoou o planeta, acabando com a vida na Terra. E isso fez com que a humanidade saísse em naves à procura de outros planetas no sistema solar para poder povoar. E essa obra aqui se passa depois que a humanidade já encontrou os planetas, já repovoaram, e aqui a nave, se eu não me engano, eu não sei se ela voltou ou se foram os povos, sabe, que tem menos estirpe aqui da Terra, continuaram na nave, sabe? Mas isso não vem muito ao caso, porque o principal objetivo deles aqui é tentar repovoar o planeta depois que outras formas de vida começaram a dominar a nossa atmosfera. Então a humanidade fica confinada em uma nave no céu que a qualquer momento pode cair por conta da falta de energia, de alimento ou alguma outra razão. Aqui, Tan-San é o nosso protagonista. Ele, assim como o protagonista, né, de Tales, também reencarnou. Só que aqui no caso, esse protagonista aqui, ele era muito ambicioso. Ele queria, né, conhecer todos os segredos da própria seita dele. E por conta disso, acabou sendo assassinado pelos próprios membros do clã. E aí ele reencarna, né, em uma outra vida como Tan-San, que é filho de Tan-Hao, um dos cultivadores mais poderosos do continente Daolu. Só que, diferente do pai dele, que tem o espírito mais poderoso, né, que é a forma como os poderes são manifestados aqui nessa obra, Tan-San acaba nascendo com o tipo mais fraco, né, que foi herdado de sua mãe, o espírito da planta. E aí ele tem que acabar crescendo socialmente, utilizando somente essa planta. E é aqui que a nossa história começa. Todo o romance deles é trabalhado muito bem. Não é um tipo de romance que eu curto muito, porque eles ficam o tempo todo, sabe, parando pra ficar um olhando pra cara do outro. Só que apenas esses momentos, sabe, de ficar com aquela um olhando pra cara do outro, aquele monte de brilhinho e tal, é o que eu acabo não gostando. E acaba me tirando um pouco da imersão. E aí, quando tem muito desses momentos que me tira da imersão, eu acabo perdendo o meu interesse pela obra, sabe? E tirando esse ponto do Don Juan, o design, os personagens, a direção, a ação, plots das situações, tudo é muito bem trabalhado, tudo é muito bem organizado e tudo muito bem entregue. Então essa obra aqui é muito boa. Só nesse ponto aqui, se você for uma pessoa que não gosta muito de romance e tudo mais, fique sabendo que essa obra é cheia disso, tá? Então já fica aqui o aviso. Então vamos para a próxima. Raven's Official Blessing. Raven's Official Blessing é um wuxia clássico. Ele se passa na China antiga e tem todas as características necessárias para ser identificado como tal. Aqui, o nosso protagonista é Xianli. Ele é o príncipe herdeiro de Xianli. Ele é amado pelos seus cidadãos e é considerado o queridinho do mundo. Ele ascendeu aos céus em tenra idade. No entanto, devido a algumas circunstâncias infelizes, ele foi deposto do seu título, né, de divindade, e só depois de mais 2 tentativas e de mais 800 anos que ele conseguiu o título de divindade. Só que, por conta disso, ele acabou se tornando uma chacota nos céus. E a história começa na hora que ele recebe a sua primeira tarefa como um deus 3 vezes ascendido. E nessa trajetória ele acaba conhecendo um fantasma misterioso que tem o poder de controlar outros fantasmas que aterrorizam os céus. Mas, sem que Xie Lian conhecesse, esse mesmo fantasma
conheci a Chilean há muito tempo. Essa obra aqui, eu tenho que admitir que eu ainda não assisti ela. Só que pelo pouco que eu sei, essa obra aqui vale muito a pena de ser assistida. E ela tá disponível tanto na Netflix quanto na Don Juan no Sekai. Então caso você não tenha a assinatura na Netflix e quer assistir ela, veja na Don Juan no Sekai. Aqui eu vou abrir apenas um parênteses para falar a respeito de uma curiosidade a respeito dessa obra, que é a respeito dela ser um BL, né, que o pessoal chama, que é, acho que é Boys Love, alguma coisa assim. Esse amor, né, entre eles pode ser tanto esse no sentido afetivo, quanto de amizade, sabe? Tem várias obras que já existem aí que são nesse sentido, que não necessariamente é o romance. Uma obra que acontece isso também é no Lorde, onde a relação entre mestre e pupilo é como se fosse de dois amantes, sabe? Existe a ligação, existe o laço, e é de como se fosse de dois amantes, só que acaba não acontecendo. Eu não sei se aqui nessa obra realmente rola alguma coisa entre os dois, então assista a obra Sem Preconceito. Eu também vou assistir e vou trazer a análise aqui pra vocês. Meu nome é Arrogância, eu sou o seu guia pelo caminho da imortalidade, e você está seguindo para o domínio celestial. Até mais.